Eu fui coordenador geral, porque lá não é presidencialista, são coordenações. Então, eu fui coordenador geral do Sinteste RN, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior, que engloba a UFRN e a UFESA, em Mossoró. Ou seja, é o sindicato dos técnicos. Os docentes têm outro sindicato, né, os professores. Então, esse é o sindicato dos técnicos que engloba as duas universidades. Fui coordenador geral por 3 mandatos consecutivos, de 3 anos cada. Saí porque eu entendia que 3 mandatos já estava demais, mas quando saí a gente elegeu a nossa chapa e seguiu, se eu tivesse continuado, enfim. E fui dirigente da FASUBRA, que é a Federação Nacional dos Sindicatos das Universidades Brasileiras, públicas e privadas. Fui também 3 mandatos consecutivos e saí também pelo mesmo motivo, que eu acho que a gente não deve se manter em nenhum dos cargos que a gente assume por muito tempo. Na política partidária eu tinha essa mesma meta, era mais uma reeleição e também parar. Fui também, nesse período que eu estava na FASUBRA, eu fui escolhido como único representante, que era uma cadeira no MEC, representante dos técnicos, que discutia no CONAS, na Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que é formado por reitores de universidades, por reitores acadêmicos, e eu fui escolhido entre todos os servidores das universidades públicas e privadas, e lá eu fiquei 3 anos representando. E aí foi a partir daí que a gente ingressou na política partidária, né? Comecei pelo PT, fui candidato a deputado estadual em 2002. Aí depois, já no PSOL, saí do PT quando o Lula foi eleito, que foi uma decepção para mim. A eleição dele, logo que ele montou a equipe de ministro e tal, foi uma decepção. Então a gente saiu, rompi com o PT, fiquei sem partido. Foi na época que os radicais foram expulsos do PSOL porque votaram contra a reforma da Previdência, sempre orientada pelo PT a votar, orientados pelo PT para votar contra. A gente seguiu a nossa coerência. Quando o Lula assumiu, quis aprovar a reforma, que aprovou, e a gente votou contra, fomos expulsos, né? Então aí a gente ficou sem partido e fomos conversando, e surgiu a ideia de fundar um novo partido. E aí ficou um novo partido, e nacionalmente, em 2005, nós estávamos com a nossa certidão do PSOL fundado, emitido pelo TSE, e a sigla PSOL surgiu aqui no Rio Grande do Norte, numa reunião nossa. Nós levamos essa proposta de sigla para o Congresso Nacional, tinha outras 21 siglas disputando, né? Nomenclaturas. E a nomenclatura PSOL foi a nomenclatura aprovada. Eu me sinto orgulhoso, porque sou fundador do PSOL Nacional, fui da primeira direção nacional. Sou dos 101 que assina a fundação, e aí a partir daí fui presidente aqui também 3 vezes, e aí depois eu também me afastei e a gente seguiu elegendo aí a nossa equipe. Surgiu da universidade, né? Nas participações nas assembleias, nas greves, nas discussões internas, comandos de greve e tal. Os colegas começaram a incentivar, Sandro, você devia ser candidato nosso para nos representar, a universidade é muito grande, tem muito servidor e tal. Eu fui, aí foi quando, repito, fui candidato a deputado estadual em 2002, pelo PT ainda, e aí depois, na fundação do PSOL, aí eu fui candidato a governador em 2006, né, na disputa com Vilma e Garibaldi, que eu fiquei em 3º lugar, a nossa candidatura que promoveu, que levou até o 2º turno das eleições. Fui candidato a prefeito de Natal em 2008, a governador novamente em 2010 e fui eleito vereador em 2012, com 1.398 votos, e aí em 2016 fui reeleito com 3.700, já o triplo quase da votação. E aí 2 anos depois, aí foi a de deputado com 19.158, onde cerca de 14 mil votos foi só em Natal. Então, assim, foi sempre multiplicando a minha votação como fruto do trabalho. Acredito que é um trabalho, né, aprovado, porque a gente faz uma eleição diferente dos partidos tradicionais. A gente não tem cabo eleitoral, líder comunitário, lista de eleitores para votar no dia, compra de voto, não sei o que lá. A gente não faz nada disso, absolutamente. A gente condena isso, inclusive. Não tem carro para levar para votar no dia e tal, que é uma forma indireta de comprar voto, né? E as pessoas perguntam, como é que você se elege? Não sei, é o nosso trabalho. Porque nem televisão, a gente teve 9 segundos de televisão durante
todo o horário eleitoral. Foram 3 aparições que eu tive de 3 segundos. Só a minha foto e a pessoa dizendo meu nome. E o número, né? Não, assim, apoio de nenhum vereador, de nenhum prefeito, de nenhum ex-vereador, ex-prefeito, vice-prefeito, zero, nenhum líder comunitário, de canto nenhum. Então, pra gente, assim, pra mim eu fiquei inclusive surpreso. Eu não esperava ter essa votação toda, né? Eu me candidatei esperando ali, tanto que a gente fazia as contas, num limite de 10, 12, 13, 15 mil estourando. Mas aí chegou aí quase 20 e eu fiquei surpreso. Porque, de fato, tem pessoas, muita gente ainda que vota escolhendo seus candidatos, olhando realmente o perfil, o trabalho que fez, a vida pregressa. Foi uma falha técnica, eu sempre reconheci essa falha. E essa falha se dá muito também, porque diferente de outras candidaturas milionárias que tem bancas de advogados, que tem bancas de contadores, a gente não tem. Muitas vezes a gente conta com trabalho voluntário de militantes nossos para fazer o trabalho de advocacia, o trabalho de contabilidade. É claro que a probabilidade de errar é muito maior. E é claro também que, como eu defendo as coisas corretas, fiz o correto. Fiz o correto, disse que tinha feito, nunca neguei isso e fui caçado por isso. Se eu tivesse pego 30 mil reais, que foi a minha falha, de ter 30 mil reais em espécie, que não é proibido ter o valor em espécie, mas eu tinha que ter depositado 1.000 por depósito, podia ser no mesmo dia, 30 depósitos de 1.000, né? Mas aí eu depositei 7 depósitos que totalizaram os 30, então, ou seja, foram superiores a R$1.000, depósito de 3, de 4, de 5, de 2 e pouco, e isso fere a legislação. Mas você não sabia disso? Sabia, como eu sabia de muitas outras coisas e acertei em todas as outras coisas. Mas uma coisa eu errei, que foi isso. Não foi um erro proposital. Foi uma falha da loucura da campanha, de deixar a gente na rua, de buscar panfleto, de pegar caixa de panfleto e botar na cabeça. Porque a gente não tem quem faça isso. A gente é que faz. Né? Quem é de Natal sabe quantas vezes já devem ter me visto nos ônibus, pedindo voto antes e agradecendo depois, e fazendo trabalho, prestação de conta depois, e nos semáforos pedindo voto. Eu que faço a panfletagem, manhã cedinho, 5 da manhã, a gente está no semáforo pedindo voto. Você não vê um candidato a deputado estadual, federal, seja o que for, pedindo voto. Sempre tem as outras pessoas que eles pagam. É a gente mesmo que faz. Então, é um volume de trabalho gigante que é claro que uma hora você vai errar. Como você pode errar, por exemplo, numa declaração de imposto de renda, que acabou o prazo ontem. Só que quando você erra, você é notificado e tem um prazo de corrigir. No meu caso, não. Errei, morri. Não tinha como corrigir. Por que não tinha como corrigir? Porque eu usei um dinheiro meu. Eu não usei dinheiro público, não usei fundo eleitoral, não usei fundo partidário, nada disso. Que era dinheiro público, né? Se eu tivesse usado dinheiro público, que era mais grave, tinha sido melhor. Porque a justiça tinha condenado eu devolver, mesmo que devolvesse 2 vezes mais, que já tem casos desses, 2, 3 vezes mais e 4. Mas como o dinheiro era meu, como é que a justiça ia me condenar a devolver a quem? A mim, o que era meu? Então acabou que era mais simples, ficou pior no resultado final. Né? Então foi somente por esse motivo, essa falha contábil, que me levou a ter a cassação do mandato. Que aí eu também sei que não foi só por isso. Essa foi a desculpa, somente. Mas o que me levou à cassação foi a política que eu implementei lá na Assembleia, que era a mesma que eu vim lá na Câmara. De denúncias das empresas terceirizadas que atrasam com pagamento, de abertura da CPI Arena das Dunas, a primeira do século, a primeira CPI do século aberta na Assembleia. Fazia 20 anos que não tinha. Então, a abertura de uma CPI da Arena das Dunas significa mexer com a multinacional que construiu, significa mexer com o grupo de Rosalba, que era governadora à época, significa mexer com o grupo Alves, na época, a época também, que se envolveu nesses processos em várias arenas. Então, ou seja, eu mexi com gente grande. Eu ousei apresentar um projeto e foi aprovado em todas as comissões, falta a Assembleia terminar, levar para o plenário agora, para colocar vigilantes 24 horas nos bancos. Eu mexi com a Febraban aí. Veio uma equipe de 4 advogados de outros estados da Febraban falar comigo para retirar o processo, pressionar, e foi falar com todos os outros deputados. Então eu mexi com gente muito grande lá na Assembleia. Então, e esse foi o motivo. O motivo não foi a falha técnica, porque o que tem de roubalheira, de corrupção, de caixa 2 aí espalhado pelo país inteiro, não tem cassação de mandato.
Eu sei de casos agora, nessa última eleição, que teve parlamentares eleitos que foram diplomados na cadeia, lá na cela, diplomados lá, e não perderam o mandato. Então, essa falha simplória, que embora, repito, é falha, eu sempre reconheci, eu queria ter a oportunidade de corrigir. Eu queria, inclusive, ser punido. A punição eu entendo como algo educativo, mas a punição não pode ser a morte. A punição não pode ser a maior punição. Como um filho que você tem em casa, cometeu uma besteira, você pune, mas você não mata seu filho. Você não dá veneno a seu filho. Você educa para que ele não cometa aquele mesmo erro. Então, o único erro cometido já foi a degola. Por isso que eu estou muito consciente, tranquilo, de que não foi essa falha técnica. Né? Foi a forma política, mas se eu tivesse de fazer tudo de novo, não a falha, que aí eu não faria mais, óbvio, mas a forma com que eu fiz o mandato na Assembleia Legislativa, nos 2 anos e pouco, tivesse de fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Porque eu não fui eleito para ser mais um, para querer cargo de governo, para querer cargo de qualquer que seja, para ser vendido, para balançar a cabeça. Isso não era o meu perfil, eu não iria dormir bem. Então eu não posso fugir da minha identidade, daquilo que eu sou. Eu moro aqui há 32 anos, fui eleito vereador de Natal, os vizinhos pensavam, você vai perder um vizinho e tal, agora vai morar... Não, continuo morando aqui. Fui eleito deputado agora, Sandro vai sair daqui. Não, continuo morando aqui. Porque os cargos, eles são passageiros. 3, 4 anos, 5, 6, passa. Não é? A minha função é vigilante. Essa sim, eu vou me aposentar como vigilante. Então por que eu vou sair daqui? Primeiro, eu ia comprar uma casa onde? Comprar um apartamento de luxo com que dinheiro? Porque o dinheiro, gravem bem isso, o dinheiro de mandato partidário não enriquece ninguém. Ninguém. Quando você vê alguém que é vereador, que é deputado ou que foi e tal, rico, roubou. Pode dizer que roubou. Não dá para enriquecer. Por exemplo, eu recebia 20 mil reais líquido. Com 20 mil reais líquido, ninguém fica rico. Você pode se alimentar melhor, você pode ter um carro melhor, você pode ter uma roupa melhor, mas ficar rico? Comprar um bem de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, não existe. Então é dinheiro ilegal. Né? Por isso que eu não tenho. Que riqueza eu tenho? Porque exatamente isso que eu fiz o correto, entende? E infelizmente aprendi também mais uma, que quem é correto na política não permanece nela. Não permanece, sempre vai ter algo para tirar, puxar o seu tapete, porque não serve. O meio político não serve para as pessoas de bem. Para mim está ótimo. Eu estou tendo qualidade de vida, algo que eu não tinha antes. Né? Porque eu tinha cobranças de vai no interior, vai no outro, alguém pede aqui, vai reunião não sei aonde. Agora não, ninguém me cobra mais nada. E quando algumas pessoas, muitas pessoas ainda não sabem que eu perdi o mandato, me cobram, eu digo, gente, eu sou vigilante agora. O que eu puder fazer como vigilante, eu faço. Mas mandato, não mais. Então eu tinha 6 livros para ler. Já li os 6 livros. Né? Tenho qualidade de vida mesmo. Né? Quando vocês saírem, eu vou lixar as cadeiras que eu tenho ali e vou pintar. Isso me diverte. Isso é bom para mim. Não é que eu não posso pagar uma pessoa para lixar e pintar, mas é porque eu sempre fiz essas coisas de casa. As coisas rotinas, limpeza de casa e todas as coisas. Isso me faz bem. Né? Então, ler, estou escrevendo muitos artigos, muitos textos. O Partido Nacional me cobra, às vezes, posição sobre determinada coisa. Eu escrevo. Né? Tiro meus plantões, são noturnos. São 2 noturnos seguidos, folgo 2 seguidos. E todos os dias eu estou em casa. Né? Então, os dias que eu estou em casa, aproveito para fazer. Eu tinha coisas pendentes há 8 anos, que eu não conseguia tempo para isso. Agora eu tenho. É de ir no banco, de mexer numa conta, trocar, fazer uma aplicação simples, fazer uma mudança de uma senha, comprar uma roupa, ir no supermercado. Eu não tinha tempo disso. Né? Então, agora eu estou tendo esse tempo, final de semana, quando eu estou de folga, eu estou na praia, brincando, me divertindo, caminhando, estou caminhando, fazendo exercícios físicos em casa mesmo. Então, para mim, hoje, estou muito bem, tranquilo. Se você pergunta, mas bem como assim que você perdeu o mandato? Sim, causa uma revolta pela injustiça. Mas eu aprendi na minha vida que a gente deve olhar para frente. Aprendi também, quando você pode fazer o bem, você faz o bem. Independente se aquele alguém que vai receber o bem vai te reconhecer, te agradecer ou não.
Então, eu faço a minha parte. Então, vou seguir fazendo a minha parte. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na antiga Etfern, com a bolsa de estudo, com 12 anos de idade. Hoje, eu tenho 39 anos de contribuição. Completei anteontem 55 de idade, mas tenho 39 de contribuição. Já não estou aposentado, porque teve a reforma de Lula, que me condenou a pagar pedágio, e agora a reforma de Bolsonaro, que me condenou a pagar mais pedágio ainda. Não fosse isso, já estaria aposentado, porque eu tenho tempo de sobra. Então, eu trabalho desde cedo, gosto muito de trabalhar. O trabalho me enobrece, me dá qualidade de vida, me ajuda, me faz feliz. Então, isso, para mim, eu estou feliz demais. Revoltado com a injustiça. Mas não vou ficar moendo com isso o tempo todo, moendo. Se bem que eu ainda vou entrar com um recurso no STF, ou seja, eu vou exaurir todos os direitos legais que eu tenho. Até onde eu tiver direito legal, eu vou. Então ainda tenho condição de fazer recurso no STF. Estou esperando a publicação da decisão que saiu em março. Não foi publicada ainda. Quando sair, eu vou ingressar com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Sim, aí do futuro da vida política, na situação de hoje, eu estou 8 anos inelegível, porque além de ter a sepultura, teve o enterro e a pá junto, né? Então, ou seja, perde o mandato e tem mais 8 anos inelegível. Hoje, eu lhe digo, com toda a convicção, não pretendo voltar ao cenário político eleitoral. Não sei se amanhã, que a política é muito dinâmica, às vezes a nossa vida muda, né? Eu posso te falar uma coisa hoje, que, como plano de vida, não como postura política. Isso aí eu vou ser coerente sempre. Estou no campo da esquerda e não saio. Mas sobre planos de futuro, cada um tem um plano. Às vezes a gente muda o plano, às vezes o plano não deu certo. Hoje o que eu penso para mim é qualidade de vida, é o meu trabalho. Vou tentar montar agora uma empresa de consultoria legislativa, porque no Rio Grande do Norte não tem. E eu já vi que vários estados não têm. E eu acredito que eu posso contribuir diante do que eu aprendi. E vou levar minha vida pensando agora um pouco em mim. Pensando um pouco na minha casa, na minha família, na minha construção enquanto vida. Se lá na frente mudar, ok. Mas eu não penso. Hoje, a curto prazo agora, eu lhe diria, se tivesse que voltar hoje, um mandato, uma eleição e tal, não sei o que lá, eu não concorreria porque fiquei decepcionado. Não é com a política. A política é pura. Não é a política. É os que fazem a política. Ou alguns que fazem a política. Ou alguns que se dizem fazer a política, mas na verdade fazem sujeira nela. Enlameia a política. Então isso me causa decepção, nojo de algumas coisas no viés político-partidário e nojo mais ainda no judiciário. Né? As pessoas dizem, a política rouba, não sei o quê. Gente, político que rouba, vê o judiciário, corrupção, juiz que se compra, que vende sentença, desembargador, ministro, é uma roubalheira. Agora você não pode afirmar, fulano de tal fez isso, fulano de tal, porque você tem que provar, não é? Eles fazem tão bem feito que não lhe dá a oportunidade de provar. Mas a gente sabe o que rola por trás. As reuniões que acontecem, as pessoas nos falam. Né? Valores de sentenças, de decisões, é muita coisa. Quando a gente está dentro da coisa, é que a gente vê que o negócio realmente é uma sujeira e isso não me faz bem. Eu não me adapto. Mensagem é dizer que as pessoas, elas pensem no futuro, as pessoas que acreditam em Deus ou qualquer outro ser supremo, que trabalhe, mas que pense nesse Deus como eu penso, e a nossa vida, ela está nas mãos dele. Né? Que a gente faça aqui na nossa terra a nossa parte. Nós não viemos aqui para ser servido. Nós viemos aqui para servir. Nós não viemos aqui essa terra, passar 40, 50 anos, 100 anos que for, pensando no ter, mas acima de tudo pensando no ser. Isso é o que nos faz grande. Isso é o que nos dá a nossa personalidade e é nessa forma de vida que eu tento levar. Né? Que as pessoas cuidem da sua saúde. Esse período de pandemia agora tenha muito cuidado mesmo, com o uso de máscara, com todas as precauções possíveis.
e a gente espera que, de fato, o nosso mundo mude para melhor e que o nosso país se desenvolva bem, porque, afinal de contas, a gente vive aqui e nós queremos o melhor.